A situação do governo não está nada bem. Fizeram uns ataques ali, mas recuaram. Estão com medo, pediram para parar os ataques. Estão fragilizados. Entenderam que não estão com a bola toda. E eu vou trazer um vídeo aqui da Gleisi Hoffmann, falando para vocês aqui sobre os ataques, recuando contra o Hugo Mota. Tem muito assunto aqui hoje. Nós vamos falar sobre o IOF. Nós vamos esclarecer algumas coisas para vocês aqui hoje. É muito importante que vocês fiquem até o final para que entendam os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, brasileiro conservador de direita. Estou sempre aqui trazendo essas pautas da direita, os assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Já aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário e interaja conosco para que o nosso canal cresça. Um ambiente diferente, iluminação ruim, vai ser por poucos dias. Estou viajando, estou em Goiás, aqui visitando minha mãe, meu pai, meus familiares, minhas filhas. Então, por enquanto, o ambiente vai ficar um pouco diferente, mas o conteúdo continua o mesmo. Vamos lá diretamente para a matéria aqui. Trouxe lá do Bruno Zambelli. Também numa rede social, a ministra de Relações Institucionais e o líder do governo na Câmara pediram à militância que não façam ataques pessoais. Gleisi Hoffmann disse que o debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, o que repudiou. José Guimarães disse que o presidente Hugo Mota, como qualquer representante em uma democracia plena, tem o direito de defender suas convicções e que a luta do partido não se dirige contra indivíduos, mas em favor de princípios e propostas. Hoje, o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT, negou que qualquer tipo de ataque ao Congresso tenha partido do governo. Qualquer tipo de agressão desse tipo, dessa natureza, é por nós condenado. Não tem da parte nossa, da parte do Partido dos Trabalhadores, da parte dos partidos aliados, qualquer intenção de agredir tanto o Congresso quanto os presidentes das casas. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não assume as suas responsabilidades. Mas há uma diferença entre a intenção e o gesto. Mesmo a mão que afaga, apedreja, né? Então, é o presidente Lula e o PT, né, que vão às redes sociais, né, desancar, desqualificar e transferir responsabilidades do Congresso ao Congresso Nacional, que são suas. É este mesmo governo que quer se sentar na mesa de negociação e pedir, né, que haja bom senso de quem não deu causa. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a campanha do PT e do governo. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que instiga confronto social para tentar impor sua agenda fracassada. Tem também numa... Foi muito bem. É isso mesmo. É um governo que está colocando o nós contra eles. Nós contra eles. Ricos contra pobres. Mas tem mais. A gente ainda vai falar ainda aqui hoje ainda sobre esses assuntos aqui. Que para os ricos quase não chega. É uma marolinha que chega a qualquer coisa que vem. Mas a classe baixa sofre muito mais. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui ainda. Vamos direto aqui, eu vou colocar uma outra matéria, tá? Para vocês, o que o Geyer fala aqui também. A situação é tão desesperadora, é tão surreal que parece piada. Parece que o Brasil voltou lá na época medieval. Na época que tinha o rei, e quando dois plebeus tinham algum problema, algum conflito sobre a divisão de terra, a produção, de quem que era a vaca, eles eram apresentados diante do rei e o rei decidia. Não tinha justiça, não tinha parlamento, era o rei que decidia. Inclusive decidia muitas vezes que ninguém estava certo, que os dois tinham que voltar para casa e o rei é que ia ficar com a vaca ou com a terra. Parece que o Brasil virou isso.
Vocês todos estão acompanhando esse conflito que está tendo entre o governo e o Congresso, porque o governo quis aumentar os impostos no povo brasileiro, o Congresso impediu. O Congresso usou uma ferramenta constitucional que se chama Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto do Lula de mais impostos. No Congresso nós tivemos 383 votos. Dificilmente qualquer projeto dentro do Congresso alcança esse número de votos. 383 deputados federais optaram por votar para assustar os impostos do Lula, proteger o povo brasileiro. E aí o Lula aciona o seu escritório de advocacia supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, aí foi a guerra declarada. Começa a atacar o Congresso, paga 140 mil para financiar, impulsionar conteúdo para atacar o Congresso, ativa sua militância, ativa o seu gabinete do ódio e tudo vai parar nas mãos do Moraes. Calma, que primeiro foi para o Barroso. Aí o Barroso, ao invés de fazer uma distribuição no sistema do STF, que seria o esperado, não. Ele pega e entrega na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. Parece que todos os inquéritos do Brasil estão nas mãos. Por que não demite os outros 10 ministros, então economiza o dinheiro e deixa só o Moraes decidir? Vamos lá. E aí estava todo mundo esperando o que o Moraes ia fazer. Moraes ia ficar do lado do Lula, Moraes ia ficar do lado do Congresso, ia anular o decreto Lula, ia anular o decreto do Congresso. O que o rei, imperador Moraes ia fazer? Gente, desculpa, eu tenho que rir disso aqui. Aí o Moraes dá uma lapada, tipo assim, ele anulou a existência dos representantes eleitos. Porque o presidente, querendo ou não, tem voto. Os deputados, senadores têm votos também. O que ele faz? Foda-se vocês tudo. Eu que mando nessa porra. E toma essa decisão. Moraes suspende decretos do Lula e decisão do Congresso sobre IOF e determina audiência de conciliação. Ele sustou foi tudo. Sustou o decreto Lula, sustou o decreto legislativo com 383 votos dos deputados federais e falou, ó, crianças, vocês estão brigando aí, quem vai decidir sou eu. Aí a justificativa que eles estão dando, que é podre, é essa aqui. Como os dois lados acionaram a Suprema Corte, então a Suprema Corte é que vai decidir. Só que o que eles não entendem ou não falam? Que só foi acionado a Suprema Corte porque eles criaram esse ambiente onde tudo é judicializado, porque eles acostumaram a dar sempre a palavra final em tudo. Inclusive até mesmo quando não são provocados. Inquéritos são abertos sem provocação do Ministério Público. Então, durante o governo Bolsonaro, o STF impediu atos do Bolsonaro sem serem provocados. E pedia 48 horas para que fosse explicado. Eu não vi isso até agora no governo Lula. Cadê as 48 horas para explicar o escândalo do INSS? Ninguém viu. Então nós estamos vendo o Moraes agora decidindo, ele tomou uma decisão. A decisão é, olha, acabou esse negócio de vocês acharem que quem manda aqui é vocês. Tá? Quem manda aqui é o STF, é bom vocês já irem se acostumando. Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha isso aqui. Aí o Flávio Dino, vai isso aqui, ó. Conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito... A política entrou em colapso porque eles criaram esse ambiente. Em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional... Inovação institucional. Não vou falar nada. Chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão. Porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social... Agora o STF vai querer interferir na responsabilidade fiscal. Tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga de algum modo encaminhar
algo que seja justo, socialmente justo. Então vamos lá. O STF, ao longo dos últimos anos, criou uma atmosfera, um ambiente onde eles decidem tudo. A esquerda acostumou a judicializar tudo no STF porque são eles que decidem. Então, quando a esquerda perde alguma coisa democraticamente, o STF vai agir ditatorialmente. E agora, eles estão reclamando de que isso acontece com frequência. Acontece porque eles deixam. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, isso não compete ao STF, mas eles nunca fazem isso. E agora nós temos esse ambiente terrível que a gente está vivendo agora. Cara, isso é surreal. Isso que está acontecendo é impressionante. Fecha o Congresso logo. Para que fazer eleição, meus amigos? Para que gastar dinheiro, sair fazer campanha, se nada é decidido por quem o povo elege? Tudo é decidido agora por eles, inclusive decidir anular um lado contra o outro. É surreal. A situação é tão desesperadora, é tão surreal que parece piada. Voltando aqui novamente, né? Então, assim, realmente, é igual o Gaia falou, parece piada. E essa questão toda do IOF, o Moraes aqui, ele querendo fazer essa conciliação, ele está dizendo mais ou menos assim, o Congresso está começando a se levantar e todo mundo pensava que o Moraes, estando bem alinhado com o governo federal, já ia ficar do lado do Lula diretamente. Mas ele falou, pera lá, vou deixar vocês tentar fazer uma conciliação para ver se vocês resolvem. Se não resolver, ele vai resolver. Só que está caminhando para um lado difícil. O Hugo Mota, a gente viu lá, o próprio governo já recuando para que não fale mal do Hugo Mota. E o Rogério Marinho, ele foi bem, como que eu posso dizer assim, cirúrgico. Ele falando que mesmo pessoal que fala, que ataca, é o que afaga depois. Usam os artistas, os globalistas daquela turma do Salve Amazônia, toda aquela turma ali para atacar, e depois vem falar, não, o governo não tem nada com isso não. Mas a gente sabe que quase tudo que acontece com esse pessoal é o governo que orquestra. Vamos lá, vamos continuar no assunto aqui. Tá ficando um pouco longo, mas vale a pena você ficar até o final, tá? Vamos para o último assunto agora, que presta bem atenção nessa matéria aqui, da CNN. Estou trazendo aqui lá do Vinícius Carrion. Presta bem atenção. Discurso, por exemplo, do governo de que o IOF é para taxar os riscos não para de pé. Os ricos. O Alexandre Schwartzman publicou um artigo agora há pouco no Estadão em que ele traz números que os maiores endividados do Brasil são exatamente a população de menor renda, 80%. Tá prestando atenção nisso aqui? Tá prestando atenção? É o que eu acabei de falar. E o grande problema aqui não são os ricos, não. Os pobres estão endividados. Nós temos um escritório de advocacia, a gente atua basicamente contra banco para os aposentados. E cada vez mais a população de classe pobre está mais endividada. Dos trabalhadores brasileiros que ganham até 3 salários mínimos têm dívida. E é onde é maior a inadimplência, segundo o mesmo artigo. Exatamente, a inadimplência é 37% nessa faixa e de 15% na faixa entre os mais ricos. Quem está endividado está pagando IOF. Então, nada para de pé. Não para de pé a surpresa de aparecer com o aumento do IOF completamente destrambelhado que o governo fez, a defesa do IOF como instrumento de justiça tributária, nada para de pé. Então, se vai apagar a crise política ou não, eu já não sei, mas que a solução que pode surgir deixa o governo fazer mais um decreto aí que a gente não derruba, não sei se realmente vai consertar o buraco que foi cavado. Esse discurso, por exemplo, do governo de que o IOF é... O buraco está muito fundo, esse buraco cavado está muito fundo, e o governo não. O governo não vai conseguir consertar. O buraco está muito fundo e o pobre não aguenta mais. E o pobre paga IOF. Essa ilusão de que os ricos têm que ser mais bem taxados, têm que ser mais taxados, isso é uma burrice muito grande. Porque quando o rico é taxado, ele vai repassar para a gente pagar para eles. A gente compra de quem? Dos ricos. Quem que fornece tudo para a gente são os ricos. O pobre não tem a capacidade de produzir, não tem capacidade de ter indústrias, não tem capacidade de ter
fazendas, entrar para o agronegócio, não. O pobre está na base. E o pobre que consome as coisas do rico. E se taxar os ricos, o rico vai repassar para a gente. Isso é um fato. Então a população brasileira de baixa renda, o pobre, está endividado. Como eu disse para vocês, o nosso escritório é um escritório que atua basicamente para pessoas pobres, aposentados, pessoas que estão endividadas contra banco, com os bancos, né? Estão muito endividadas, a gente defende essas pessoas que estão com os salários comprometidos, ganham pouco, aí fazem um cartão de crédito ali, se enrolam totalmente. Além de ganhar, a população brasileira, além de ganhar pouco, o pobre ganhar pouco, ainda não conhece de educação financeira, ultrapassa os limites e os juros são muito altos. E os juros, quando começam a afetar, ele afeta na coluna da pessoa. Ele vem na coluna dorsal ali e arrebenta com tudo. E a pessoa não consegue mais respirar. Ela fica sem respirar, ela fica sem comprar remédio, sem pagar aluguel. Não, vira um caos. Falo para vocês que são... Não, nós temos lá vários clientes, muitos e muitos mesmo, com problemas. E cada vez piorando. Aqueles que votaram no governo do PT, que tinham esperança, que achavam que o governo ia melhorar com as bolsas, com os programas sociais, estão reclamando e falando, não tem mais condição, nós não aguentamos. Então foi o nosso editorial de hoje. Denis Gonçalves, seu amigo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, interaja conosco, é muito importante para a gente. Como eu disse, vai ter sombras esses dias aqui, eu estou viajando, vim visitar meus pais, minhas filhas aqui em Goiás, comer pamonha aqui, bastante, um churrasquinho, vai ser maravilhoso aqui estar com a família. E eu vou estar sempre com vocês, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês.